aprender a fazer em 40 minutos uma atividade que você costuma demorar 1 hora? Então fica comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou te ensinar a fazer isso. Eu sou a Prof. Daisy, criadora do método Máquina de Tempo, que te ensina a arte de domar o tempo e se tornar a pessoa mais produtiva que você conhece. E hoje eu vou te ensinar uma técnica para você começar a fazer o seu tempo render mais, para você fazer mais rápido uma mesma atividade que você já costuma fazer, sem perder nada da qualidade. Isso é importante, né? Fazer mais rápido por si só não vale se a gente perder a qualidade, sem perder nada da qualidade. Mais especificamente, se você aplicar essas técnicas que eu vou te ensinar hoje, na verdade é uma técnica que consiste em reduzir, talvez até eliminar os sabotadores da produtividade. Hoje eu vou te contar 10 sabotadores da produtividade, tá? Então é uma técnica, na verdade. Mais especificamente, se você aplicar essa técnica que eu vou te ensinar hoje, você vai conseguir economizar mais ou menos 30% do seu tempo. Então, por exemplo, se você costuma realizar uma atividade em 1 hora, aplicando essa técnica que eu vou te ensinar, você vai conseguir fazer essa atividade ali em mais ou menos uns 40 minutos. Se você costuma gastar meia hora, 30 minutos para fazer uma atividade, aplicando essa técnica, você passa a gastar mais ou menos 20 minutos. Então você tem uma economia de 30% do seu tempo. Agora imagine se a cada hora do seu dia você conseguir criar 20 minutos. Se a cada hora do seu dia você criar, entre aspas, né, que na verdade você vai estar só economizando 20 minutos. Ao final de 8 horas, você terá criado 160 minutos, ou seja, 2 horas e 40 minutos ao final de 8 horas. Para mulheres que costumam não ter tempo para nada, é luxo isso, hein? Dentro do método Máquina de Tempo, nós temos algo que eu chamei de Jikan, a arte de criar o tempo, que é parecido com isso. É você enxugando os desperdícios de tempo e passar a aproveitar um tempo que antes ele era desperdiçado por coisas que você nem imaginava. E quando a gente aprende a olhar para essas coisas e aprende a aproveitar esse tempo que antes escorria pelo ralo, a sensação que a gente tem é que a gente está criando tempo. Isso é uma técnica que dentro do método Máquina de Tempo nós chamamos de Jikan, tá? Mas vamos falar mais sobre isso em outras oportunidades, porque não é o tema desse vídeo. Agora, antes da gente começar a falar mais especificamente sobre essa técnica, de eu te ensinar como que você pode fazer, vamos fazer alguns alinhamentos iniciais para que você não perca o seu tempo assistindo um vídeo que talvez não seja para você, tá? Então vamos alinhar algumas coisas aqui antes de começar. Primeiro, para quem é esse vídeo? Para mulheres. Daisy, por que não para homens? Por que não para todo mundo? Eu sou homem, não posso assistir esse vídeo? Pode, se você quiser assistir o vídeo, tudo bem, com certeza você vai aproveitar alguma coisa, mas ele foi pensado para mulheres. E por que para mulheres? Porque o método Máquina de Tempo, e isso é uma coisa que eu conto no vídeo que tem aqui no canal, cujo título é Quem é a Prof. Daisy? Lá eu conto um pouquinho da minha história e de onde veio a ideia de criar esse método Máquina de Tempo. Então lá eu conto que, na verdade, tudo começou que eu sou professora, né? Eu sou uma orientadora franqueada do Método Kumon. Sou professora desde que eu nasci, desde criança eu tinha esse sonho de ser professora, então eu tenho dentro de mim uma missão muito forte na área de educação, né? E trabalhando com crianças, trabalho com crianças de todas as idades, desde 2, 3 anos até alunos adultos, com o Método Kumon. Então eu percebi, como professora, que o maior, será que eu digo maior ou um dos maiores? Vou ficar no um dos maiores, mas olha que se for bem conversadinho, é o maior obstáculo para o desenvolvimento das crianças. É a falta de organização, a falta de produtividade, a falta de rotina, a falta de um sistema organizacional das atividades das mães dessas crianças.
Por que não dos pais? Às vezes é dos pais também, tá? Mas na maioria das vezes é das mães, porque a mulher, e você que é mulher sabe do que eu tô falando. A mulher, ela é o termômetro da casa. Numa família, vamos pegar uma família bem assim, clichê, né? Que a gente sabe que não é o único modelo de família, mas vamos pegar bem clichê. A esposa, o marido e um filho, ou dois, sei lá, não importa. Mas esposa, marido, filho, cachorro. Se a mulher tá bem, a casa flui bem. Quando a mulher não tá num bom dia, parece que fica tudo de perna pra cima, né? Porque a própria mulher coloca tudo de perna pra cima. Enfim. Mas o fato é que a mulher é o termômetro da casa. Então eu percebi, trabalhando com crianças nessa área de educação, que essa falta de produtividade das mães atrapalha demais o processo de desenvolvimento dos filhos. O filho pode estudar no melhor método de estudo que exista. Se ele não tiver um ambiente propício, um ambiente favorável para os estudos, e quando eu digo um ambiente favorável, ele tem a ver com essa questão de organização mesmo, com horários, com regras, com aproveitamento do tempo adequado, com foco, com disciplina, com organização. Não me vem palavra melhor que produtividade. Juntando isso tudo, pra mim, é produtividade. Com boa produtividade no seu ambiente familiar, não há método que resista, não há força de vontade da criança que resista aquilo ali. Daí que veio a minha motivação para desenvolver um método baseado em todas as técnicas de produtividade que eu acumulei ao longo da vida. E aí eu conto, não vou aprofundar nesse vídeo, assiste aquele que lá eu conto direitinho de onde que vem essa minha bagagem no mundo da produtividade, fora o fato de eu ser virginiana, então assim, eu já nasci com 50% porque eu sou virginiana, né? Então as virginianas também vão me entender. Mas, enfim, lá eu conto direitinho. Mas é daí que veio essa minha motivação de criar um método voltado para as mães num primeiro momento. Só que aí depois, indo mais a fundo, né, e também comparando com as minhas alunas adultas que não tinham filhos, com as minhas alunas adultas que tinham filhos, e aí com as mães dos meus alunos e etc., eu percebi que, na verdade, o ideal mesmo seriam mulheres que não têm filhos ainda elevarem ao seu máximo potencial de produtividade antes de ter o filho. Porque quando a criança chega, ela já chega num ambiente favorável ali para desenvolver. E fica melhor para todo mundo, fica melhor para a mulher fazer esse aprimoramento do seu nível de organização, da produtividade, enfim, do seu desenvolvimento pessoal mesmo como mulher, como alguém produtiva na sociedade, enfim. Sem filhos ainda, né? Porque o filho agrega ali variáveis no processo. E depois muito mais fácil pro filho, porque é muito difícil. Por exemplo, imagina você tem um filho que tem, sei lá, 8 anos. Vamos imaginar. E você, na sua casa, não tem disciplina, não tem boa produtividade, não tem boa organização. Durante 8 anos, a referência de mundo do seu filho foi essa. Você chegar pra ele agora, da noite pro dia, e mudar tudo, ele vai resistir por um tempo, porque essa não é a referência de mundo que ele tem, então é mais difícil. Aí eu percebi então que se a gente trabalhar com as mulheres que não têm filhos ainda, para que elas sejam mães melhores quando tiverem os seus filhos, ainda melhor. Então por isso que esse vídeo é para mulheres, porque o método Máquina de Tempo ele foi pensado para mulheres. Não que os homens não possam aproveitar mais, tá? Só alinhando. Tá, já expliquei porque que é para mulheres, porque que não é para os homens. Agora é importante o seguinte. Então assim, para mulheres pode ser com filho ou pode ser sem filho, tá? Se for sem filho, maravilha, vai ser mais fácil para você e vamos mudar o mundo. Agora, se você já tiver filhos, tudo bem, não tem problema. Muitas vezes isso é muito comum também. As mulheres perceberem que tem o seu nível de produtividade não tão bom assim quando tem filhos, porque aumenta muito a quantidade de atividades, a quantidade de demandas, né? E quando a gente tem pouca demanda, quando a gente tem poucas tarefas para gerir, é fácil ser produtivo, né? É fácil dar conta de fazer tudo dentro do tempo previsto. O difícil é quando você tem um volume muito grande de atividades, o seu tempo não aumenta, né? Hoje eu até vou te ensinar a criar um pouco de tempo, mas tá? A princípio o tempo não aumenta. E você acrescenta também variáveis que não dependem de você, que podem chegar a qualquer momento,
que você não consegue controlar. Então tudo isso agrega complexidade. E é aí que muitas vezes muitas mulheres notam que, opa, acho que eu não sou tão produtiva quanto eu pensava, né? Então se você já tem filho, tudo bem. As crianças não são responsáveis pela nossa falta de produtividade. Agora, nós somos responsáveis pela falta de produtividade das crianças. Acho que é isso então. Alinhadas, vamos agora entender por quê. Então, ó, vamos lá. Falei pra você que eu vou te ensinar uma técnica que vai dar trabalho, já aviso. Uma técnica pra você conseguir criar tempo. Criar entre aspas, mas na prática tem o mesmo resultado como se você criasse, tá? Conseguir economizar 30% do seu tempo. Se você gasta 1 hora para fazer uma atividade, você vai aplicando essas técnicas, realizar essa mesma atividade em 40 minutos. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas funciona, acredite. Vamos fazer assim, ó. Não acredite, teste. E aí, se não funcionar, você me procura e a gente vai ver o que você aplicou errado. Porque se você aplicar certo, vai funcionar, tenho certeza. Tá. Por que essa técnica que eu vou te ensinar aqui, e eu já até te adiantei um pouquinho, eu vou te contar sobre 10 sabotadores do tempo. 10 coisas que sugam o nosso tempo e deixam daí a gente sem tempo ali para fazer atividade. E você olhar para esses sabotadores e eliminar esses sabotadores vai fazer você ter esse ganho de tempo, que eu te falei no início do vídeo. 30% mais ou menos do seu tempo. E por que esses sabotadores vão fazer você, se você eliminar esses sabotadores, você vai gastar menos tempo para fazer uma mesma atividade? Vamos usar um exemplo assim. Imagine que você vai fazer uma viagem, tá? Então imagina aí uma cidade A e uma cidade B. Escolhe aí alguma cidade que você conheça, de A até B. Tá. Eu vou ir de carro. Para eu ir de carro de uma cidade A até uma cidade B, eu preciso de alguém que sabe dirigir o carro e eu preciso de combustível no carro, certo? Beleza. Aí eu fiz as contas lá para ver quanto de combustível que eu vou precisar para chegar até a cidade B. E eu calculei que com um tanque de combustível do meu carro, calculei lá, beleza, a autonomia do meu carro, aquela coisa toda, mas eu calculei que com um tanque eu consigo chegar e ainda sobra um pouquinho, não muito, mas sobra ali um pouquinho. Então isso quer dizer que eu vou abastecer na cidade A e eu vou até a B. Quando chegar na B, eu abasteço de novo, porque é suficiente um tanque de combustível. Só que aí eu não percebo que no meu tanque do meu carro tem alguns buracos. E aí não vamos entrar nos detalhes de, nossa, vai vazar combustível e é o perigo, não faz. Só imagina a analogia, tá? Perto da prática, mas nem tanto assim, vai. E aí o que acontece? Eu não considero, eu não tomo conhecimento desses buracos do meu tanque de combustível. E aí, aquele meu cálculo de combustível não vai ser suficiente para eu chegar na cidade B. Por quê? Parte do combustível o carro vai consumir para se movimentar, só que a outra parte não vai ficar ali disponível para consumo, ela vai ser desperdiçada, ela vai escorrer fora. E aí, muito provavelmente, eu não vou ter combustível suficiente para chegar na cidade B. No meio do caminho vai acabar o combustível, muito antes do que eu tinha calculado. Por quê? Eu não calculei, eu não sabia, não me atentei, não coloquei na minha conta aqueles buracos que estavam sugando, entre aspas, não é bem sugando, ele só vai escorrendo mesmo, o meu combustível. E é isso que acontece com esses sabotadores do nosso tempo. Quando a gente não olha para eles, eles consomem parte do nosso tempo que a gente precisava para concluir a nossa tarefa. Então, essa técnica que eu vou te ensinar, ela te ensina a enxergar, primeiro, a enxergar esses sabotadores. Quando você enxerga eles, você inicia um trabalho de tapar os buracos. Quando você enxerga esses sabotadores, você acaba tendo duas opções. Uma opção, você pode consertar aquilo ali, tapar aqueles buracos para você não ter mais aquele desperdício de combustível, ou então você pode colocar mais combustível.
Mas só o fato de você estar presente para eles já vai te deixar mais no controle da situação, tá? E aí dentro disso de realmente você ganhar esse tempo, de você ganhar esse combustível, na nossa analogia, a gente tem que tapar esses buracos, tá? Mas só o fato de você olhar para eles, você já vai iniciar um processo ali de tapar esses buracos, e por isso que aplicando essa técnica, você consegue gastar menos tempo para fazer uma mesma atividade. Então não é necessariamente que você vai fazer mais rápido, ou, meu Deus, eu já faço mais rápido que eu consigo. Não, tem mais coisa aí que provavelmente você não está vendo, tá? Por isso que o conteúdo desse vídeo vai fazer você gastar menos tempo para fazer suas atividades se você aplicar direitinho, tá? Agora ainda, acho que eu nem precisava falar isso aqui, né? Mas vamos lá. Por que ter a habilidade, o conhecimento, ter a capacidade de criar esse tempo é bom? Ora, imagine se ao final de 8 horas você criou 2 horas e 40 minutos. Você vai ter mais tempo para descansar, você vai ter tempo para o seu lazer, você talvez vai conseguir então dar conta de todas as suas tarefas. Se você tá naquele momento da vida, quem nunca? Mas isso acontece com todo mundo o tempo todo. São ciclos, tem hora que a gente tá produzindo bem, tem hora que não tá. Se você tá naquela fase que você não tá dando conta de fazer tudo o que tem que fazer, se você disponibilizar ali no seu dia 2 horas e 40 minutos, talvez seja o tempo que tá faltando para você dar conta de tudo. Ou ainda, esse tempo pode ser aquele tempo que você tava querendo para fazer aquele projeto que você não tá fazendo, para estudar aquilo que você não tá conseguindo estudar, fazer aquele curso que você não tá conseguindo fazer. Por isso, é muito válido, muito útil você aprender essa técnica que eu vou te ensinar. O meu desejo ao final desse vídeo é que você tenha virado a chave ali na sua mente e tenha descoberto o caminho das pedras para você domar melhor o seu tempo, tá? E aí, aprendendo a domar o seu tempo, você vai eliminar aqueles efeitos que provavelmente já aconteceu com você. O efeito dominó, que é aquele assim, ó, tá, eu tinha um cronograma, eu tinha um horário, mas aí eu não consegui fazer a atividade toda no horário que eu tinha previsto, aí isso fez com que eu atrasasse a outra, e a outra, e a outra, e a outra, e no meio do caminho eu já abandonei aquele cronograma porque desandou tudo. Então, eu desejo que isso não aconteça mais com você. E essa técnica que eu vou te ensinar, ela é o primeiro passo para isso. Que a partir dela vem outra coisa, e vem outra, e vem outra. É um processo, tá? Não é assim também, uma mágica. Mas é um processo, uma coisa vai puxando a outra. Fora aquele outro efeito que eu também desejo que ao final desse vídeo você tenha pegado a receita de como evitar isso. Começar tudo e não terminar nada. Isso é um inferno para a sociedade, para o dia a dia das pessoas, para a convivência com as outras pessoas. É horrível você conviver com alguém que começa tudo e não termina nada. Ou então aquelas pessoas, eu não sei se vocês conhecem alguém assim, que vocês não é, né? Nunca é a gente, mas às vezes você conhece alguém que é assim, ó, a pessoa é excelente de ideias, ela tem cada ideia, mas ela não executa nada. Adianta. Eu tenho uma ideia excelente. Tá, beleza, planejou. Aí, quando chega na fase de executar aquilo ali, que não é fácil mesmo, tem muitas variáveis envolvidas e você tem que ir domando cada uma delas. Mas quando chega na hora de executar, o que a pessoa faz? Ela vai para a próxima grande ideia. E aí, isso não adianta de nada, né? Então, isso aqui pode ajudar também, porque muito provavelmente essas pessoas que fazem isso, que não é você, né? Nunca a gente. Aquela pessoa que você conhece que faz isso, provavelmente ela faz isso devido às dificuldades que ela encontra na hora de executar, né? Não consegue dar conta das coisas e executar. Então, essa técnica vai te ajudar com isso também. Alguns alertas iniciais, eu tenho 1 ano de vídeo, né? Iniciais, mas é porque é muito importante, conforme a gente vai trazendo esses porquês, às vezes eles são mais importantes do que o próprio o quê. Às vezes o porquê é mais importante do que o quê. Então, por isso eu tô começando por eles, tá? Mas tá, um alerta importante. Não subestime o poder dessa técnica que eu vou te passar. É porque ela parece muito inofensiva. Ela parece assim, tipo, só isso? Mas não faz diferença nenhuma no meu dia a dia.
Não subestime. Esses sabotadores, se você não olhar para eles, eles arrasam com a sua produção. Eles acabam, eles causam um estrago na sua produção. Então, é uma técnica que é simples, não é fácil, é simples, tá? Dá trabalho, mas é uma técnica simples que olhando assim parece, tipo, mas que diferença vai fazer? Só que se você não olhar para ela, ela arrasa, então ela faz muita diferença sim, tá bom? Sugiro que você pegue um papel, uma caneta. Eu tô sugerindo isso, eu sei que você não vai pegar, mas vamos fazer o seguinte, se conforme eu for te explicando sobre a técnica, você acha que faz sentido, depois você volta e anota isso tudo, tá? E se você já sabe que o que eu vou te falar é uma coisa que vai te ajudar, que é uma coisa boa, já pega logo agora e vai anotando, tá bom? Vai anotando essas técnicas todas e você vai aplicar ela à luz daquela outra técnica que eu já comentei aqui no canal, que se chama a técnica de comer o boi. Se você não sabe do que eu estou falando, assista, procure por esse vídeo aqui, escreva comer o boi aqui no canal Prof. Daisy e você vai encontrar. Se eu tiver de bom humor na hora de editar o vídeo, eu coloco o link aqui pra você saber do que eu tô falando. Tem a ver com, não tente fazer tudo de uma vez, não tente comer o boi inteiro, vai por pedaços, vai uma coisa de cada vez. Então anote, vá anotando os sabotadores que eu for te falando e aí você vai atacando um de cada vez. Porque se você tentar fazer tudo de uma vez, você não vai conseguir fazer nada. Ai, mas Daisy, você me passou 10 coisas e eu só consegui fazer uma. Tá, uma é melhor do que nenhuma, porque se você tentar fazer tudo, você não vai fazer nenhuma, tá bom? Então vai uma de cada vez. E aqui, um pré-requisito que ele é importante assim, ó, pra gente aplicar essa técnica que eu vou te passar, pra você conseguir fazer em menos tempo uma mesma atividade, você tem que ter já um cronograma, você tem que usar uma agenda, você tem que anotar ali as suas atividades que você vai fazer no dia. No mínimo, você tem que ter uma lista de tarefas com horário, tá? O horário de começar e o horário de terminar. Se você não tem isso, então primeiro você tem que ter isso, para depois usar essa técnica que eu vou te passar, tá bom? Porque essa técnica, ela faz você olhar para os detalhes. E se tá tudo uma bagunça, não, tem que ir uma coisa de cada vez. Então, antes dessa técnica, tem a fase de fazer um cronograma. E aí, assim, ó, se você não sabe por onde começar de fazer um cronograma, deixa pra mim nos comentários, que aí eu vou fazer um vídeo falando detalhadamente sobre isso. Como começar do zero, como fazer um cronograma do zero. Mas eu só vou fazer se for de seu interesse, então deixa pra mim nos comentários, tá bom? Se você precisar. Mas pra essa técnica, a gente já precisa ter isso aqui. Tá, já tô quase chegando na hora que eu vou te falar a técnica, e nessa hora você já tá querendo me matar, né? Ai, fala logo que eu já não aguento mais esperar. Antes, deixa eu te contar uma história pra justificar o título desse vídeo. O título desse vídeo é Como Fazer a Metade do Trabalho no Dobro do Tempo. E aí parece um contrassenso, né? Hã? E o título desse vídeo, ele veio de uma história assim. Há um tempo atrás, eu tava lendo um livro. Esse livro é um livro de um método de produtividade chamado Scrum. Alguns pronunciam Scrum, escreve S-C-R-U-M. É um método de produtividade. E o título do livro era assim, ó, Como Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. E aí eles ensinavam lá uma técnica de gestão de tarefas, na verdade. É claro que para você conseguir aplicar aquilo tem que ter um monte de outras coisas por trás, você já tem que ter ali toda uma base organizada, uma coisa assim, mas tá, é muito interessante, sugiro muito esse livro, tá? Método Scrum. Como fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. E aí, eu andava com aquele livro de um lado pro outro o tempo todo. Eu tenho um hábito, assim, que quando eu leio um livro e eu gosto muito daquele livro, e eu sinto que tem muita coisa rica ali, eu termino ele e começo de novo, termino e começo de novo, termino e começo de novo. Quantas vezes eu senti vontade? Aquele livro específico do Scrum, quando eu li ele pela primeira vez, eu li 5 vezes seguidas. Então foi um dia, começou de novo. Então eu fiquei um tempo andando com aquele livro de um lado pro outro. E certo dia, meu marido, numa brincadeira, falou que se eu quisesse, ele poderia me ensinar a fazer a
metade do trabalho no dobro do tempo. E aí, tá, foi só uma piada ali do dia a dia, eu fiquei com aquilo na cabeça. E nos dias seguintes, aquela brincadeira que ele fez, eu fiquei observando algumas pessoas em volta de mim e eu notei que tinha umas pessoas que tinham o dom de fazer isso. Tinha umas pessoas que tinham o talento de fazer a metade do trabalho no dobro do tempo. Até aquilo ficou na minha cabeça. Quando agora eu fui pensar no tema dessa nossa conversa e no que eu queria trazer para vocês, para ajudar de maneira efetiva mesmo ali no dia a dia, essa frase me veio na mente e eu não pude deixar de usar ela no título desse livro. Tá, mas vamos lá. Afinal, Daisy, como que eu faço para economizar 20 minutos a cada hora do meu dia? Como que eu faço para realizar uma atividade que hoje eu gasto 60 minutos, fazer ela em 40, sem perder a qualidade? E aí a gente vai usar, não tem um nome, mas vamos chamar assim, ó, da técnica do desperdício zero. Ou do desperdício quase zero, porque 0, 0, 0 é bem difícil, mas vamos tender a zero, tá? Vamos chamar assim, técnica do desperdício zero. Então, qual que é a ideia? É tapar os buracos lá, já até adiantei pra vocês. Então imagina, faça analogia lá da viagem, eu quero ir de uma cidade A para uma cidade B, eu calculei que um tanque de combustível vai ser suficiente, só que eu tenho buracos que desperdiçam o meu combustível. E aí, quando isso acontece, aquele combustível que eu tinha calculado, que eu tinha abastecido ali no meu tanque, não vai ser suficiente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tapar aqueles buracos. Nessa analogia, seria o seguinte: a viagem que a gente quer realizar do ponto A até o ponto B é a realização da tarefa que eu tô fazendo, que no momento eu estou gastando ali aproximadamente 60 minutos. Daí, deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Eu não sei se eu precisava falar isso, mas é melhor sobrar do que faltar. Ai, Deise, mas eu não gasto 1 hora fazer atividade. Tá, é só fazer uma regra de 3 e calcular a proporção. É 30% do tempo que economiza, tá? Eu espero que não precisasse falar isso. Tomara. Continuando. A atividade ali que você quer realizar é como se fosse a viagem que você quer fazer. O combustível do seu tanque é o tempo. E os buracos são esses sabotadores que eu vou te trazer hoje, que provavelmente, alguns talvez você até já tenha notado, alguns você até já tenha ouvido falar, provavelmente você não fez nada sobre isso, mas alguns certamente você não parou pra pensar, tá? E a técnica é essa, é tapar esses buracos, é eliminar esses sabotadores da sua vida. Agora, é muita coisa e precisa ir um passo de cada vez. Então, vamos começar fazendo o seguinte, vamos primeiro enxergar esses sabotadores. Quem são eles? Primeiro, são 10. Tem mais, tá? Eu vou te falar 10, que já é coisa pra caramba. Então, assim, 10 sabotadores pra você conseguir eliminar da sua rotina vai demorar, tá? Isso se você for disciplinado em fazer todos os dias ali. Mas vamos lá. Primeiro sabotador, o celular. Esse você com certeza já ouviu falar, né? Só que provavelmente você ouviu falar assim, não gasta tempo nas redes sociais, não gasta tempo no WhatsApp, mas eu não tô falando nem disso, tá? Nem disso, porque se a gente fica... mas se bem que é bem comum, né? Mas assim, se a gente fica gastando tempo, eu não tô falando que não tem que ficar nas redes sociais, eu tô falando que tem hora pra tudo, né? Mas assim, se na hora que eu tinha que estar fazendo aquela atividade ali, eu tô nas redes sociais, é óbvio que aquilo ali tá sabotando, tá sugando o meu tempo, eu tô desperdiçando tempo e aí vai faltar tempo pra atividade, tá? Essa é óbvia. Mas tem detalhezinhos que às vezes a gente não nota e que atrapalham muito também, que é assim, imagina que eu tô aqui fazendo a minha atividade e aí chega uma notificação no WhatsApp. Tá, eu tô ali, chegou a notificação, eu olhei pra notificação. Eu não vou abrir o WhatsApp, eu não vou gastar tempo ali com o WhatsApp, mas só esse fato de eu ter quebrado a minha concentração do que eu tava fazendo, olhado, meu cérebro teve que processar que chegou uma notificação no WhatsApp. O meu cérebro teve que tomar uma decisão de não olhar a notificação do WhatsApp. Ele teve que tomar outra decisão de voltar para a atividade que eu tava fazendo e reiniciar o processo. Só que a gente tem um mundo de coisas
que renderia vídeos inteiros. Eu vou só pincelar. Em outro momento, a gente pode entrar mais aprofundado em cada um desses sabotadores, tá? Hoje eu vou te dar um panorama geral para você tomar consciência disso. Depois, se for do seu interesse, aí eu gostaria muito que você manifestasse isso nos comentários, para eu saber também que é algo que te interessa, tá bom? Mas se for do seu interesse, deixa aqui nos comentários e a gente pode aprofundar como tapar esses buracos, o que a gente pode fazer para parar com isso, tá? Mas só pincelando. O nosso cérebro, ele gasta energia cada vez que ele tem que tomar decisões. E essa energia, ela não é infinita, ela é como se a gente tivesse um pouquinho em cada dia. Então, cada vez que a gente fica tomando decisões desnecessárias, por exemplo, é desnecessário ficar decidindo essa questão do WhatsApp. Eu poderia resolver isso facilmente. Desliga as notificações do WhatsApp. Então, eu já libero o meu cérebro dessa tomada de decisão. Eu já economizo energia. Energia que ele vai usar para produzir a atividade que eu tenho que produzir. Portanto, ele vai fazer mais rápido. Essa parada que eu fui, olhei, voltei, eu sei que é uma fração de segundos, mas alguns segundos aqui, alguns ali, outros ali. Porque aí assim, eu tô ali 5 minutos depois, chegou outra. 5 minutos depois, chegou outra. De grão em grão, né? Você conhece o ditado, a galinha enche o papo. É assim também. De minuto em minuto, a gente desperdiça horas no final do nosso dia, no final da nossa semana. O segundo sabotador de tempo, de produtividade, o segundo buraco de combustível que vaza o nosso combustível são as conversas. E quando eu tô falando de conversa, eu não tô nem falando daquelas óbvias. Tipo, tô ali fazendo, aí eu converso sobre a vizinha que... Não, eu não tô nem falando dessas, porque essas são óbvias. Conversas do próprio trabalho. Então, às vezes, vou usar a minha realidade como professora, né? Então, às vezes a gente tá ali organizando, programando, no Kumon, cada aluno tem uma programação de estudos individualizada, então a gente tem que programar toda semana de forma individualizada, um por um dos alunos. Então, às vezes tá ali, aí analisa alguma coisa do aluno e comenta alguma coisa com a outra prof a respeito do aluno. É do trabalho, é específico, mas essa conversa faz desperdiçar um pouco do tempo. É um pouquinho, mas de novo, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, enfim, vai enchendo, vai virando um monte de coisa. Fora o seguinte, por o tanque de combustível vazar combustível, o buraco não precisa ser grande. Pode ser pequenininho, vai vazar mesmo assim, concorda? E vários buraquinhos pequenininhos faz vazar um monte de combustível até o final da viagem, tá? Não menospreze, não subestime o poder dos sabotadores. Eles parecem inofensivos e é aí que mora o perigo. Porque aquelas coisas que parecem óbvias, que já parecem óbvias, por exemplo, eu não vou ficar mexendo no Facebook, no Instagram durante a minha atividade, porque eu vou perder produtividade. Isso é óbvio, é um buracão, é grande. O problema são os buraquinhos pequenos, porque a gente não enxerga. E aí eles vazam combustível e a gente não sabe para onde tá indo, a gente não consegue identificar, tá? É ali que mora o segredo. Então não converse durante a atividade. E aqui de novo, dá pra gente entrar, todas essas, dá pra gente entrar assim com muitas análises, com pesquisas científicas que eu posso trazer pra, assim, por que quando a gente conversa, tá? Então, por que quando a gente conversa no meio da atividade, cai a nossa produtividade? Por quê? A gente pode trazer isso em um outro vídeo, mas hoje é importante só a gente parar pra analisar isso, e a minha sugestão é que você teste isso que eu tô falando. Tá? Não acredite, teste e você vai ver como faz diferença. Terceiro buraco. Esse é muito pequeno. Esse passa despercebido de um tanto. Que é o seguinte, vou usar ele para explicar ele, usar um exemplo que acontece no Kumon. Então, eu tenho lá a minha equipe que trabalha comigo, as profs que fazem parte da minha equipe. E cada vez que uma funcionária nova começa, eu passo para ela a seguinte instrução: olha, aqui estão suas atividades que você vai fazer, tem aqui o procedimento, nós temos lá no Kumon um protocolo passo a passo de todas as atividades que precisam ser feitas. Todas, é tudo passo a passo, procedimentalizado. Mas eu digo para ela, vai surgir dúvidas, porque é muita informação e é muita coisa, então vai surgir dúvidas.
quando surgir uma dúvida, o que ela tá esperando ouvir nesse momento? Que eu diga pra ela, você vem e me pergunta. Mas eu não falo isso pra ela. Eu digo, quando surgir uma dúvida, você não vai me perguntar. Você vai me mandar uma mensagem no WhatsApp. E essa instrução, ela é muito estranhada, ela gera muita estranheza pra pessoa que tá ouvindo. E provavelmente pra você também gerou. Como assim? Ela tá com dúvida, ela precisa perguntar. E é ali que mora o pulo do gato. Sim, ela precisa perguntar, mas não precisa ser oralmente. Porque vamos imaginar o seguinte, ela tá ali fazendo a atividade dela. Aí surgiu uma dúvida. Eu tô lá fazendo a minha, porque eu não tô ali em função dela o dia inteiro. E como eu tenho um volume alto de atividades, eu não posso me dar o luxo de ficar ali olhando ela fazer, enfim, né? Então eu tô ali fazendo minhas atividades, aí ela tá fazendo as dela. Aí surgiu uma dúvida. Ela para, rompe aquele vínculo de concentração que ela estava, levanta da mesa dela, vai até onde eu estou, às vezes é em outro piso, tem que subir o andar, vai até lá, me chama, eu interrompo o que eu tô fazendo, desconecto com a minha linha de concentração que eu estava, me conecto com ela. Ela manifesta a dúvida dela. Há um gasto de energia grande, há uma atividade cerebral grande quando a gente tem que se comunicar. A gente tem que formular aquela frase, tem que fazer a voz sair, tem que... lembra, é buraquinho pequenininho, que a gente não olha mesmo, que a gente nem para pra pensar o quanto que isso gasta de energia. E de tempo também. Aí ela explica, tá? Na hora que a gente tá falando, a gente tende a desperdiçar muito mais tempo do que quando a gente tá escrevendo. Quando a gente tá escrevendo, a gente escreve só o essencial. Quando a gente tá falando, a gente floreia demais, né? Então, vai lá, fala tudo. Aí eu tenho que instruir ela, olha, eu tô gastando tempo. Enquanto eu tô instruindo ela, eu tô perdendo tempo da minha sequência de produtividade. Só que olha como isso aqui é perigoso. É sutil. Aquilo ali é importante. Entende? Aquilo que ela tá me perguntando é uma coisa importante. É ali que mora o perigo. Porque, de novo, as coisas que são óbvias, a gente já controla. Então, assim, a funcionária vir falar de uma coisa aleatória, é claro que ela não vai vir. E se ela viesse, a gente de cara já ia cortar, porque aquilo ali não tá produzindo. Então, o que é óbvio não vale. Não é o que é óbvio que faz a gente criar esse tempo na nossa rotina. É o que não é óbvio. São esses buraquinhos pequenininhos que vazam o combustível sem a gente notar, tá? E aí a gente fica achando que precisa de muito mais combustível para chegar da cidade A até a cidade B, mas na verdade não precisa. É porque tem parte do combustível que tá vazando e a gente não tá vendo porque o buraco é muito pequenininho, tá? Mas o fato é que, dentro da minha programação e dentro do tempo que eu tinha estabelecido para fazer aquela minha tarefa, o momento que eu tô falando com ela, eu tô perdendo esse tempo, porque eu não tô produzindo o que eu tava produzindo, tá? Aí eu explico pra ela, talvez eu tenha que imprimir ali algum documento, encaminhar algum documento pra ela, tá? Ela foi, aí ela vai, desce as escadas, por exemplo, se eu tiver escada, mas vai até a mesa dela, senta, olha o tempo que ela tá perdendo. Enquanto ela tá caminhando, ela tá perdendo tempo. Enquanto ela estava ali falando comigo, ouvindo a minha explicação, na verdade, se a gente for ser ali ao pé da letra, ela está perdendo tempo da atividade dela. Falei, Deise, mas como que ela ia fazer se ela estava com dúvida? Sim, não é simples assim, por isso que não é óbvio, tá? Mas o fato é que sim, ela está perdendo tempo. Como a gente vai solucionar isso é outro problema. Deise, ela não tinha que perguntar? Não, ela tinha que perguntar, mas calma. Ela tá perdendo tempo. Então ela vai, anda até a mesa dela, assim, começa de novo. Quando a gente quebra o vínculo ali da atividade, começa de novo, o nosso cérebro, ele é como se ele começasse quase que do zero de novo. Ele não parte do mesmo, não é como se fosse um pause ali do vídeo, que ele volta do mesmo ponto. Não é, é como se ele quase que começasse tudo de novo o processo. Então ela gasta mais tempo para chegar no mesmo nível de concentração que ela estava quando ela interrompeu aquilo ali. Só que aí daqui a 15 minutos acontece de novo. Lá vai ela de novo. Percebe que ao final do dia isso é uma mina de desperdício? Só que a gente não nota, porque são coisas importantes. Ao passo que, se ela estiver ali fazendo a atividade dela, surgiu a dúvida, ela pega o celular, manda pra minha mensagem, bate uma foto, manda mensagem, ela perdeu menos a conexão dela ali, porque ela não vai pro externo, ela mantém ali o foco, pega, anota, escreve, pronto, vai pra próxima, segue a vida.
dificilmente é uma dúvida que trava todo o processo. Às vezes ela é uma dúvida que dá pra você perguntar, continuar fazendo as outras coisas, esperar a resposta. Se não der, aí tudo bem, você vai lá e interrompe. Só que aí, num dia, ó, de verdade, a cada 30 dúvidas, e se você por um acaso tiver funcionários, ou se você for funcionário, você sabe do que eu tô falando. Até se você for estudante, na hora que a gente tá estudando é assim também, na hora que a gente vai tirar dúvidas com o professor do conteúdo é assim também. Aquela dúvida que faz a gente travar totalmente, ela é assim, a cada 30 dúvidas tem uma dessas. Aí tudo bem, vai lá e pergunta, o problema é as 30, entende? E aí ela manda a mensagem pra mim, eu, por outro lado, não sou interrompida na minha atividade, eu sigo fazendo ali o que eu tenho que fazer, e no momento adequado, onde, aí também esse é um outro assunto, é o horário de responder mensagens do WhatsApp, tudo sincronizado, eu tenho ali os momentos que eu respondo, aí eu vou chegar na dúvida dela, vou responder, muitas vezes eu tô ali, já eu vejo, tipo, aqui ó, bate uma foto, já manda, é tudo muito mais rápido, a minha resposta é mais rápida, a pergunta dela é mais rápida, não houve a quebra da concentração, ela não perdeu tempo para se deslocar, ela não quebrou a minha concentração. Olha, tudo flui. Tcharam. Agora imagina o seguinte, uma funcionária e tem 10. Ó, é uma pequena coisinha sutil e muito camuflada, porque assim, ué, como que a funcionária não vai tirar dúvida? Só que tem que cuidar, porque, né? Fora os alunos também. Olha aí, agora você pega nessa equação e coloca mais 30 alunos junto ali. Ou então, pior ainda, que nesse mundo moderno, né, que tem o WhatsApp, mais de 100 alunos, porque todos os alunos têm acesso a mim 24 horas por dia. Às vezes eu não respondo 24 horas por dia, mas eles têm acesso a mim 24 horas por dia. Se cada vez que alguém me acessa eu paro pra ir, não vai rolar. Então, tirar dúvidas é um sabotador de produtividade. Se a gente não olhar pra ele e levar ele controladinho, ele suga todo o nosso tempo, tá? E não raro, chegou no final do tempo que eu tinha pra fazer a minha tarefa, eu não fiz nada da tarefa, não raro. Outro sabotador, que esse aqui também, quando eu te falar, você vai falar, ai, que exagero. O olhar. O nosso olho pode ser um sabotador da nossa produtividade. Como assim, Deise? A dica que eu dou para os meus alunos e também para os professores que trabalham comigo é assim, ó. Vou pegar o caso do aluno que é mais fácil de enxergar. Você vai começar a sua tarefa, o bloquinho do Kumon, o material do Kumon, ele é em formato de bloquinhos. Vai começar o bloquinho, o seu olho não pode sair do bloquinho. Tipo assim, você vai parar pra pensar, fica pensando, olhando pro bloquinho. Pra minha equipe, eu passo a seguinte instrução, olha, você vai fazer ali uma atividade, então você vai olhar pra 3 coisas, só 3. O procedimento que tem pra seguir, passo a passo, a sua atividade e o relógio, porque a gente não pode, e esse é o item 8, depois eu vou falar dele, mas a gente não pode se descuidar do relógio também, mas o relógio, o seu olho, ele só vai passear por essas 3 coisas. Ele não vai, por exemplo, olhar o fulano que passou, olhar lá fora que tá passando. Lá no Kumon, toda a parte da frente é vidro, então a gente consegue, quem tá de fora não enxerga a gente, mas a gente enxerga quem tá de fora. Então passa alguém na rua, eu olho. Passa um carro, eu olho. Passa um cachorro, eu olho. Olha, você fala, ai Deise, meu Deus, é uma fração de segundos. Mas, de novo, de grão em grão, a galinha enche o papo. E são os buraquinhos pequenininhos do tanque de combustível que fazem o problema. O buracão a gente já vai enxergar, a gente já vai tapar. Tá? Então, o olhar, cuidado para onde você vai olhar. Quinto sabotador, que também esse aqui é polêmico e ele parece um pouco, assim, tipo, inacreditável, mas é o xixi. Como assim, Deise? Você já parou pra pensar que quando... vamos lá. Mulher faz muito xixi, né? Durante o dia, a gente faz xixi várias vezes. Cada vez que a gente vai fazer xixi, a gente, na verdade, está perdendo tempo. Deise, você tá falando que eu não tenho que fazer xixi? Não, eu não tô falando isso. Eu tô falando que dentro dessa técnica de a gente criar esses 20 minutos a cada 60,
A gente precisa olhar para as coisas que roubam o nosso tempo, para as coisas que fazem desperdiçar o nosso tempo. E o xixi é uma delas. Por quê? Se eu tô ali, por exemplo, nesse momento a minha atividade é, sei lá, emitir notas fiscais. Fazer xixi não é emitir nota fiscal. Então, na hora que eu paro de emitir nota fiscal, eu estou parando de produzir. Então, é como se eu estivesse parando de andar com o meu carro para a cidade onde eu quero chegar, tá? E aí eu desperdiço tempo. Você já parou pra pensar quantos minutos que você gasta pra ir fazer xixi? Você tem que parar, então assim, você quebra aquela atividade que você está fazendo, você vai até o banheiro, aí você faz xixi, daí você vem. Se você for e voltar assim, ó, toque de caixa, você já gasta um tempo. Olha, fácil gasta 5 minutos, dependendo da distância que você tá do banheiro. Fácil gasta 5 minutos. 5 minutos é bastante dentro de um universo, por exemplo, de meia hora. Se você tinha meia hora para fazer atividade, 5 minutos é considerável. Quantas notas, por exemplo, você consegue emitir em 5 minutos? E o segredo dessa técnica é justamente não subestimar os detalhes, porque o segredo está nos detalhes. Tá bom. Agora o problema é o seguinte, quando a gente não olha pro xixi como um sabotador, facilmente a gente gasta muito mais tempo. Tipo assim, ó, imagina, eu vou no banheiro, eu vou levantar pra ir ao banheiro, aí no caminho eu encontrei fulano, aí fulano me perguntou tal coisa, aí eu respondi tal coisa. Aí eu lembrei e falei pra ele, eu já queria te mostrar um negócio, aí foi lá e levou o negócio pra... Olha o tempão que a gente perde. Fácil vai 15 minutos, 20 minutos. Então, na verdade, o xixi é um sabotador. Outro sabotador ali, ó, que tá a ver com o xixi, é tomar água. Quando a gente toma água, a gente na verdade está desperdiçando tempo. Só que, pelo amor de Deus, eu não tô dizendo que não tem que tomar água. Tem que tomar água, porque daí entra um outro lado da história, que a gente não vai entrar agora, porque aí vai entrando uns buracos que é difícil de fechar, mas vamos lá. Se você, por exemplo, se o seu corpo começa a desidratar, você também vai perdendo produtividade. Então você tem que tomar água. Mas tudo é ali a questão de domar, é a doma, você vai ali, ó, tá? Porque se você toma muita água, você também vai muito no banheiro. Você tem que considerar isso, tá? Então, não tô dizendo pra não tomar água, tem que tomar, tomou água, vai ter que ir no banheiro, não tem como segurar, nem é bom. Mas a gente tem que estar presente pra isso, a gente precisa estar presente pro fato de que tomar água, eu estou perdendo tempo. E ir ao banheiro, eu também estou perdendo tempo. Então, estar presente para isso faz com que, por exemplo, ao invés de eu levantar e ir até o bebedouro 10 vezes, eu vou comprar uma garrafa maior e vou encher a garrafa e vou deixar do meu lado, porque daí é só tomar. Ao invés de eu, por exemplo, eu tomo água de golinho, porque às vezes a gente faz umas sabotagens também com a gente mesmo, que, por exemplo, agora eu tô com sede, vou tomar água. Aí a gente para, assim, e usa aquilo como se fosse, mas tomar água é importante pra mim, porque é fisiológico, eu tenho que tomar. E aí a gente para aqui, fica perdendo tempo. Quando a gente tá presente pra isso, a gente já vai e toma. Não, toma com calma também, tudo no equilíbrio, né? Porque tudo tem os dois lados. Bebe a água, beleza. Vou no banheiro, vai rapidinho. Caminha rápido. Vai e volta rápido. E aí você, estando presente pra isso, sabendo que aquele momento que você vai até o banheiro, faz xixi e volta, você está vazando tempo, seu tempo tá vazando, tá desperdiçando combustível, você vai evitar de parar pra conversar com as pessoas no meio do caminho. Se alguém te chamar no meio do caminho, você vai falar assim, agora eu não posso. Depois a gente conversa. Ou, sei lá, nem sempre dá pra fazer isso, mas muitas vezes dá pra fazer isso e a gente não faz. Por que que a gente não faz? Porque a gente nem parou pra pensar que aquilo, na verdade, que tá derrubando a nossa produtividade, tá? 7º, que tem a ver com isso. As pessoas são as piores. De tudo isso aqui, o mais difícil de domar e o que mais suga a nossa produtividade são as pessoas. Pessoas que vêm conversar, pessoas que vêm pedir coisa, pessoa que chega com demandas, pessoas. E aí, de novo, tem hora que não tem o que fazer. Mas só o fato de a gente estar presente para aquilo ali, a gente já vai, tipo, por exemplo, toda vez que eu passo na mesa de fulano me chama pra alguma coisa. Eu tinha uma vez uma funcionária, óbvio que eu não vou citar o nome, né, óbvio, mas eu tinha uma vez uma funcionária que é o seguinte, eu já tinha passado pra ela essa instrução de que ela tinha que me mandar dúvida pelo WhatsApp,
Só que eu acho que ela tinha uma necessidade, assim, dela, da personalidade dela, que ela queria conversar, ela queria escutar a voz, ela queria. Então, assim, ó, toda vez que eu passava na mesa dela, ela falava alguma coisa. Ela perguntava alguma coisa, na verdade, eu tirava uma dúvida. Sabe assim, aquela, Daisy, bem rapidinho, já que você tá passando aqui, bem rapidinho, não, mas eu tô só passando porque eu tô indo no banheiro e eu já tô perdendo tempo de ir no banheiro. Então, o que eu fazia? Evitava passar do lado da mesa dela. Né? Se cada vez que eu passo na mesa dela, ela inventa um negócio pra falar, e aí você começa a medir, você vê que nem eram coisas tão importantes assim. Facilmente ela poderia não ter falado, mas ela falava porque ela tinha essa necessidade, então eu não passo na mesa dela. Pronto. Então, só o fato de a gente estar presente para essas coisas, a gente já começa a domar aquilo ali de um jeito diferente. Oitavo buraco que suga ali a nossa produtividade é esquecer do relógio. E aí tem a ver com aquela número 4 do olhar. Eu costumo falar para as profs que trabalham na minha equipe, quando elas estão com problema de produtividade, e não é grandes problemas, são sempre esses buraquinhos assim, tá? Mas quando por algum motivo não tá cabendo ali, a coisa não tá fluindo do jeito que nós gostaríamos, então a gente começa a fazer análise de coisas e a primeira coisa, normalmente, que a gente identifica é que a pessoa começou a esquecer do relógio. Ela não pode esquecer do relógio. O seu relógio tem que ser o seu sol. Você tem que orbitar em volta dele. E eu não tô falando de ficar noiada com o relógio, não é isso. Mas é que às vezes a gente começa uma atividade, por exemplo, eu tenho 1 hora pra fazer essa atividade. Tá bom. Olhei pro relógio, tá lá 2h30, comecei a atividade. Aí eu esqueço do relógio. Nunca mais olho. Eu só vou olhar pro relógio de novo quando eu terminar a atividade. E esse é dentro dessas técnicas e dentro desse método que eu desenvolvi em Máquina de Tempo, para você realmente se tornar a pessoa mais produtiva que você conhece e você desenvolver a habilidade de domar o tempo, você não pode fazer isso. Você tem que estar sempre presente para o relógio. Então você vai dar uma olhadinha para ele, você deve sentir o tempo passando, você deve observar o tempo passando, não parada, óbvio, mas você deve ganhar consciência disso. Com que velocidade o tempo vai e etc. Tá? Se você esquece do relógio, você fica às vezes com a impressão de que ele pausa. Quando a gente esquece do relógio, eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo isso acontece. Quando eu esqueço do relógio, eu fico com a sensação que, por exemplo, se eu vou no banheiro, é como se eu tivesse pausado o relógio. Porque como eu pausei a atividade, eu fico com a impressão de que eu pausei o relógio também, mas não pausou. E é ali que mora o problema. Nono, esse é conhecido, esse é clássico, não vou nem me aprofundar muito nele, a multitarefa. Fazer várias coisas ao mesmo tempo não vai funcionar, você vai perder a produtividade, provavelmente você não vai terminar nenhuma. Fora as falhas que você faz ali no meio, então faz uma coisa de cada vez. Você vai fazer muito mais rápido, mais focada. Um dia a gente fala mais sobre a multitarefa. E por último, um também que pode gerar um pouco de estranheza, o seu cérebro pode ser um grande sabotador da sua produtividade. Só que por outro lado, ele também é o seu grande aliado na produtividade, então ali você tem que estar presente para ele. E aí, de novo, essas técnicas aqui, elas já resolvem metade da história só pelo fato de você ficar presente para elas. Só pelo fato de você parar para refletir que aquilo ali rouba o seu tempo. Isso já vai resolver metade do problema, tá? A outra metade aí você vai trabalhar em cima delas. Mas é assim, ó. Quantas vezes eu tô ali fazendo uma determinada atividade? Vou pegar esse exemplo que eu trouxe de fazer notas fiscais. Tá bom, tô ali. Aí, de repente, eu vou fazendo e percebo que o meu cérebro tá pensando em outra coisa. Pensando lá, sei lá, no aluno Pedrinho que tá com dificuldade no conteúdo, sei lá. Aí, quando eu vejo, eu tô fazendo e eu tô pensando no Pedrinho. Eu não tô pensando aqui na minha atividade, tô pensando lá no Pedrinho. Aí, quando eu vejo, eu já até parei de fazer a nota, tô pensando no Pedrinho. Falo, Pedrinho. Mas acho que eu devia mandar uma mensagem pra mãe do Pedrinho. Eu vou lá, pego o celular, mando uma mensagem pra mãe do Pedrinho e parei de fazer o meu negócio. E por mais que mandar mensagem pro Pedrinho seja lá uma coisa importante, naquele momento, dentro do que eu tinha estabelecido, eu estou perdendo tempo. Porque naquele momento, produtividade pra mim é produzir aquela tarefa que eu tinha colocado no meu cronograma de fazer nesse momento. Esse é um detalhe importante também.
Então, esses são os 10 sabotadores que eu compartilhei com você hoje. Tenho certeza que tem coisa que você nem imaginava, mas que se você parar pra pensar, você vai pensar, nossa, verdade, não tinha parado pra pensar nisso. E, de novo, como que resolve isso? A ideia é tapar esses buracos. Pense que cada um desses sabotadores é um buraco que faz vazar o combustível do seu tanque. Sendo combustível, nessa nossa analogia, o tempo, tá? E os menorzinhos são os mais perigosos. Então, aqueles que parecem inofensivos, aqueles que, na hora que eu disse, você pensou, ai, que exagero, esse é que é o perigoso. Ataca ele, porque ele é que faz vazar e você nem vê, tá? E daí, de novo, 50% já vai ser resolvido só no fato de você estar presente para eles. Na hora que você fica olhando, você já nota, nossa, daí você vai mais rápido lá no banheiro, você não fica conversando com as pessoas, você, fala comigo depois, manda uma mensagem no meu WhatsApp, sei lá. Já vai resolver. Fora isso, qual que é a estratégia? Minha dica, minha tarefa de casa para você resolver esses buracos do seu tanque de combustível. Pegue um papel, uma caneta, um lápis, se você preferir. Eu não gosto de usar caneta, te contar uma curiosidade sobre mim. Eu não uso caneta, eu só uso lápis. Porque daí se eu precisar apagar, eu apago. E se for caneta, tem que riscar. E eu, como uma boa virginiana que sou, perfeccionista, não gosto de coisa riscada. Pega um lápis, um papel, anote esses 10 sabotadores. Anote, volta o vídeo e anota todos eles. Aí você vai fazer o seguinte: amanhã você vai se observar ao longo do seu dia. Não, peraí, coloquei a carroça na frente dos bois. Você vai fazer a lista desses 10 que eu te passei. E você vai escolher um, que vai ser o seu alvo. Aí amanhã você vai se observar no seu cotidiano, na sua rotina. E você vai medir quantas vezes que aquele sabotador se faz presente ali na sua atividade. Então, por exemplo, vou pegar aqui eu gosto desse, o olhar. Quantas vezes que você desvia o olho das atividades? Ou, qualquer um, pode pegar o celular. Quantas vezes que o celular, por notificações que chegaram, ou por pessoas que te ligaram, ou por mensagem de WhatsApp que você respondeu, qualquer coisa. Quantas vezes que o celular fez você parar de fazer aquela atividade que você tinha que estar fazendo naquele momento, ou que você queria fazer naquele momento? Quantas vezes? Aí você pega, minha sugestão é que você pegue o próprio bloco de notas do celular e vá anotando isso. Então, tipo assim, aconteceu agora. Só não controle, não evite, só observe. Então, agora aconteceu de novo, vai lá, marca de novo. Agora de novo, fica focada no celular. Você então fazendo isso, você vai medir qual é o tamanho daquele buraco na sua rotina, porque isso varia de pessoa para pessoa, né? Tem gente que tal coisa não afeta tanto, o celular não afeta tanto. Meça de que tamanho é esse buraco, quanto ele está presente ali o tempo todo sugando o seu tempo. Feito isso, você anota, vai estar tudo anotadinho, você vai estabelecer estratégias para evitar isso. Então, o que você pode fazer para diminuir essa incidência? Vai diminuindo, não tenta eliminar tudo de uma vez, muito menos tente atacar os 10 sabotadores de uma vez, não vai dar certo, vai uma coisa de cada vez, tá bom? Como que você pode diminuir? Aí você pensa, se eu desligar as notificações do WhatsApp já vai reduzir, então faz isso. Aí você observa como vai ser, tá? Funcionou. Agora, o que eu posso fazer mais para diminuir ainda mais? Se eu estabelecer um horário para responder mensagens do WhatsApp, eu já vou evitar de ficar respondendo toda hora que chega. Faz isso, aí você já vai reduzir ainda mais. Aí você vai medir. Quando chegar no nível que você deseja, tipo, nossa, agora o celular pra mim, eu sinto que é um buraco que tá fechado. Tapou, não tá mais vazando combustível por ele. O que você faz agora? Vai lá na sua listinha com 10, com os 9, agora vai ter 9 sabotadores. Escolhe mais um e começa tudo de novo. No dia seguinte, você primeiro mede, não fique evitando, meça do jeito que ele é mesmo. Fica fazendo tipo, mas aí eu fui medir, mas na verdade eu fiquei me controlando. Normalmente eu não me controlo daquele jeito. Não, fica bem realista mesmo.
Mede quantas vezes aquele sabotador ficou presente ali na sua rotina. Mede, enxerga o tamanho daquilo ali e começa a diminuir. Então, qualquer uma coisa, escolhe só uma. Uma coisa que eu possa fazer que vai diminuir o tamanho do buraco. Tá, faz ela. Fez. Agora, qual que é mais uma coisa que eu posso fazer que vai diminuir? Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que fica do jeito que você quer. Ficou do jeito que você quer? Próximo buraco. E assim você vai fazendo. Então, veja, vai demorar. Não é uma coisa que vai ser assim. E sim, dá trabalho, mas ele é um trabalho que compensa muito, porque você gasta um tempo fazendo esse planejamento para economizar 1 milhão de tempo depois. Tá? Tem umas economias meio burras que a gente faz de tempo. Tipo, eu não vou planejar isso aqui porque eu vou gastar meia hora planejando isso aqui. Só que daí eu não planejo e gasto 5 horas a mais do que eu gastaria se tivesse planejado. Então, meia hora para 5 horas, você poderia ter ganhado 4 horas e meia. Entende? Tá bom? Então, esse é o caminho para você fazer. Eu tenho certeza que se você fizer assim, passo a passo, um de cada vez, vai dar muito certo. E você já vai... Olha, eu não duvido que só você fazendo isso, você já vai se tornar a pessoa mais produtiva que você conhece. Tá? Porque as pessoas desperdiçam muito tempo. Eu sou a Prof. Daisy, criadora do método Máquina de Tempo. E nesse vídeo eu te ensinei como gastar menos tempo do que você costuma gastar para fazer uma mesma tarefa. Se você tiver interesse em aprender a arte de domar o tempo e se tornar a pessoa mais produtiva que você conhece, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, pega esse vídeo e compartilha com uma pessoa que você conhece que já esteja no nível de produtividade 1. No nível de produtividade 0, não sei se vale a pena, tá? Porque, mas é porque você nem perde seu tempo. Agora, se você conhecer alguém que tá no nível de produtividade 1, manda esse vídeo para essa pessoa, porque pode ajudar muito também essa pessoa, tá bom? Não fica de egoísta, porque conviver com pessoas produtivas é muito melhor do que conviver com gente que não é produtiva. Você se incomoda menos e você tem uma vida tão tranquila e tudo à sua volta vai funcionar como um relógio suíço, tá? Então, você tem mais a ganhar se você mandar esse vídeo também para as pessoas que você conhece que já estejam no nível de produtividade 1, tá bom? Me siga também no Instagram, Facebook, LinkedIn. Um grande abraço e até o próximo vídeo.